Meu nome é Igor e eu estou num desafio de 365 dias de corrida, 365 dias de oração, meditação e leitura. E esse volta a ser o dia 1. Por que volta a ser o dia 1? Esse é o terceiro ano consecutivo que eu tento realizar esse desafio. E cada ano que passa, a não conclusão dele vai minando um pouco mais minha autoestima e senso de autorrealização. Mas você pode pensar que é um tiro no pé. Porém, não fazer também mina minha autoestima. Então, eu espero que desse ano dê certo. Por que eu decidi fazer esse desafio? Esse desafio ele surgiu com a inspiração de um rapaz que que eu acompanhava no Instagram. Que todos os dias ele entrava numa beira de gelo e fazia meditações sobre sua vida. E no último dia ele falou o quão realizado ele se sentiu. E eu acompanhei esse processo desde o dia 100, eu acho. Todos os dias. E realmente ele cresceu, ele virou outra pessoa no final. Tanto que ele continuou fazendo o desafio. E com certeza ele se tornou outro ser humano em um ano. A gente já se transforma em outro ser humano em um ano. Mas em um ritmo muito mais forte, sabe? Porque ele tem um desafio forte e pesado todos os dias para ser concluído. E aquilo me inspirou a fazer igual. Tentei algumas vezes e não consegui. Eu tinha feito muito à base da motivação. Achava que a motivação ela era uma coisa que tinha que estar. Você tinha que se motivar para fazer as coisas e aí sim você cumpria o desafio. Mas nesses 3 anos, para não falar que nesses 2 anos que passaram, né? Que esse é o terceiro ano que eu vou começar. Nesses 2 anos que passaram, eu entendi que não é você se motivar primeiro para fazer depois. Não, você só faz. E então não foi totalmente perdido esse tempo, sabe? E isso foram fatores que me fizeram perder para mim mesmo nesse desafio. Coisa que eu acredito que dessa vez não vai acontecer. E existem 2 formas de encarar esse desafio. A forma humana, um olhar mais humano, em que a gente passa a mão para alguns erros, de certa forma. Passa a mão para... Poxa, você não conseguiu hoje porque você estava doente. Poxa, não precisa ser assim tão pesado. Você fez o melhor que pôde hoje, não deu para fazer isso hoje, mas amanhã você compensa. Isso é um chamado ao erro. Isso é um flerte com o erro. Isso é um flerte com o erro. É uma tentação com o fracasso, na minha opinião. E tem essa segunda forma, que é a forma intransigente, que também é um chamado ao fracasso também, ou a um sucesso muito mais forte. É uma roleta russa. E eu decidi optar pela roleta russa do que flertar com o fracasso. Porque no final, se eu tivesse cumprido esse desafio e tivesse falhado 30 dias, a minha mente não ia deixar de dizer que aquilo ali estava concluído. Então, eu acho que vale muito do que você quer para o seu objetivo de vida ou como você interpreta o mundo. No meu caso é esse. E eu espero ser muito bem sucedido, espero que consiga dessa vez. Tentei agora há pouco, no dia 14, comecei, agora já falei novamente. E estou reiniciando, e por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu quero fazer um daily no YouTube sobre o progresso, esse lado mais humano da conversa, de você compartilhar o crescimento em si. E eu queria fazer no Instagram apenas os registros, né? Um registro nos stories, eu faço destaque. Eu vou até zerar os destaques atuais. E na grade do Instagram eu quero colocar apenas vídeos motivacionais. Vídeos dos sucessos, pequenos sucessos, algumas edições mais trabalhadas. E eu acho que dessa forma funciona bastante, sabe? Essa conversa aqui, mais humana, o registro no Instagram e quando tiver um vídeo legal, posta no feed, na grade.
do feed. Então, é isso. Agora, falando um pouco sobre os erros que eu cometi durante a tentativa desse desafio. Esse desafio precisa que você esteja antenado, tanto antenado em fazer os registros, quanto com uma rotina muito bem posta. Porque se você vive no improviso, uma hora pode dar errado o time do seu treino. A pessoa está muito cansada para poder fazer o treino, ou a leitura, como já aconteceu, de eu dormir em cima dos livros, sendo que eu passei o dia procrastinando outras coisas. Então isso meio que não faz sentido. Alimentação ruim que te deixa desmotivado para fazer as coisas difíceis como essa daqui. Então, eu aprendi algumas coisas sobre a necessidade de uma boa alimentação para um desafio tão pesado. A necessidade de uma rotina, a necessidade de se priorizar. Primeiro, eu tô trocando a mão porque tá muito pesado o telefone. Necessidade de você se priorizar, até sobre outras pessoas, até sobre o seu trabalho. Uma verdade meio chata, mas que tem que ser falada. E também sobre isso de não esperar se sentir motivado para poder fazer as coisas, sabe? Então esse é o dia 1. Hoje eu fiz o que eu tinha que fazer no trabalho, fui bem produtivo até. Dei andamento em muito serviço, fui visitar empresa, oficina, tudo. E vamos para o primeiro dia oficial dele. Hoje, basicamente, tive algumas pressões no trabalho que elas me sugam, elas me deixam ansioso para estar lá resolvendo, e também eu tenho que fazer e cumprir as minhas demandas. Só que eu sempre tentei cumprir minhas demandas primeiro e depois me priorizar. E nunca deu certo, sabe? Então, hoje, infelizmente, eu vou ter que... Eu fiz muita coisa bem feita hoje, sabe? Eu realmente agilizei muita coisa. Só que pelo fato de eu me cobrar demais como pessoa, quando a gente se cobra demais, nunca é o suficiente. E abre espaço para julgamentos, mais e mais julgamentos, independentemente daquilo que você faça. Então, hoje eu entreguei, eu fiz acontecer, eu dei o que precisava ser dado. Mas, por eu me ausentar do trabalho para cuidar de mim, isso dá uma ansiedade muito grande, como se eu estivesse fazendo pouco. Mas essa voz sempre esteve aqui, ela sempre me fudeu, então tá na hora dela ficar quieta um pouquinho. Hoje, eu tirei o dia para me priorizar. Eu hoje sou minha prioridade. Depois do meio-dia, eu virei minha prioridade. Larguei mais cedo e já fiz minha corrida. Agora eu estou indo comer. Vou fazer minha oração, minha meditação e a minha leitura agora de tarde, com calma, focado em mim. Um ponto interessante é que ainda que deixar o trabalho de lado para se priorizar é um outro extremo, sabe, de você se doar demais ou se restringir demais. Eu tenho que encontrar esse meio termo de o que fazer, como fazer para dar tudo no trabalho e dar tudo para si ao mesmo tempo. A única coisa que vem na minha mente é acordar mais cedo e quando sair do trabalho evitar procrastinar, sabe? Mas isso exige muito daqui também. Então eu não sei como é que vai ser essa dinâmica nos próximos dias, mas esse foi um enfrentamento que eu tive que fazer hoje. Esquece tudo, foca em mim. Foca na pessoa, foca em você. E a sensação é de paz, mas também acompanhado de uma cobrança muito grande. Mas é o que está funcionando por hoje, entende? Então, como regra geral, esse é o desafio. São 365 dias fazendo o impossível, que é ter uma constância que eu nunca tive na minha vida. Mas eu quero chegar no último dia dessa luta e ter atingido os meus objetivos, sabe?
crescido muito até lá. Espero que você Igor, esteja bem, esteja se sentindo bem, realizado, que você tenha atingido outras metas paralelas a essa, porque isso é apenas um projeto, mas a sua vida são vários projetos. As nossas vidas em si, no geral, de todas as pessoas, são um projeto mais complexo. E eu não estou buscando nada além de me conectar comigo, com a minha vida, com a minha rotina e com Deus. Espero que eu consiga ser feliz durante esse processo e crescer nesse processo. Esse é o dia 1 desse daily, que basicamente a estrutura dele, eu estou pensando em fazer um vídeo corrido. Não sei se eu faço vídeos curtos durante o dia, durante os exercícios com insights, ou um vídeo corrido, ainda não sei. Eu vou tentar fazer das duas formas, até dar certo. Vou refletir um pouco, porque se eu fizesse um pouquinho todos os dias, um pouquinho em cada momento, ia ficar meio que um vídeo motivacional, mas o vídeo motivacional e os registros já são do Instagram. Então provavelmente eu vou pegar em algum momento do dia que quiser ter uma reflexão sobre o desafio e vou mandar aqui pra gente poder fazer esse registro, trocar uma ideia, crescer junto.